Olá pessoal, que as bênçãos de Deus possam alcançar você, a sua casa e sua família neste momento. Seja muito bem-vindo a este canal abençoado que foi feito para transmitir palavras de Deus para a sua vida. Porque cada vez que eu pego aqui o meu telefone celular e abro aqui essa câmera, o meu intuito em gravar aqui essas mensagens é trazer bênçãos de Deus para você. De alguma forma, de alguma forma eu possa lhe auxiliar, lhe ajudar a acertar no caminho de Deus, a acertar no caminho da fé. Porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, a gente não pode e não deve servir a Deus de qualquer jeito. Ninguém consegue servir a Deus da sua forma particular, da sua forma individual, não. A gente serve a Deus conforme está escrito na palavra. A palavra é que baliza, a palavra é que alinha, a palavra é que orienta a forma que devemos nos comportar à vista do nosso próximo e à vista também do nosso Deus. Esse assunto ele é muito importante porque nós percebemos que hoje, cada vez mais, o Evangelho tem tomado uma direção de certa forma, proporcionar, ou procurar proporcionar facilidades para as pessoas, tirando do povo a responsabilidade, o compromisso que cada um deve ter diante de Deus. Hoje parece que se tornou um vício, de certa forma, eu posso dizer assim, a prática das pessoas transferirem para outros ou para outro a responsabilidade que deveria ser dela diante de Deus. Como, por exemplo, tem gente que não gosta de ler a Bíblia e sempre quer que tenha alguém para ler para ela. Tem gente, por exemplo, que não gosta de orar, mas quer que sempre tenha alguém fazendo orações por ela. Tem gente que não gosta de vir na igreja, mas sempre procura alguém para interceder por ela na igreja. Veja que esse comportamento por si só não se sustenta, porque ninguém pode querer alcançar alguma coisa que ela mesma não se esforçou com o suor do seu rosto. A Bíblia diz que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Como é que a pessoa vai colher bênção, vai colher vitória, se a única coisa que ela planta é preguiça? Se a única coisa que ela planta é reclamação, murmuração e desculpas? Sempre que eu me deparo com uma pessoa que se diz sem tempo para Deus, sem tempo para a igreja, sem tempo para as coisas espirituais, os meus olhos estão diante de uma pessoa que muito em breve vai tropeçar e vai cair na fé. Porque o que sustenta alguém de pé não é o seu salário. O que sustenta alguém de pé não é a sua saúde, não é a sua condição financeira. O que sustenta alguém de pé é quem ela é diante de Deus. Se nós olharmos para a Bíblia, porque a Bíblia tem que ser o foco de todo o raciocínio, ensinamento e lógica. Se nós olharmos para a Bíblia, ali no livro de Jó, no capítulo 1, ali nós conhecemos o princípio das dores que Jó teve em sua vida. E ali a gente percebe que a primeira coisa que Satanás pôde tocar na vida de Jó foram os seus animais, os seus bois e as suas ovelhas. Mas por que Satanás tocou primeiro nos bois e nas ovelhas? Por que Satanás não tocou na saúde? Não tocou na família, nos empregados? Não tocou na riqueza? Não tocou nos filhos de Jó? Por que a primeira coisa que ele tocou foram os animais? Porque os animais, eles eram utilizados para o sacrifício que Jó sempre fazia diante de Deus. Então o que Satanás ele planejou? Ele planejou o seguinte: se eu acabar com os animais, com os bois e com as ovelhas, quando Jó se sentir em aperto, ele não vai ter nada para sacrificar, ele não vai ter nada para apresentar para Deus. Então ele vai ficar de mãos vazias. Porque Satanás sabe que quando um cristão, quando uma pessoa de Deus, de fé, se vê em aperto e essa pessoa corre para Deus, Deus a socorre, Deus a ampara, Deus a abraça. Mas o que tem acontecido nesses últimos tempos? Não é nem Satanás que está privando as pessoas de correrem para Deus.
mas são as próprias pessoas que, com preguiça, sobrecargas de trabalho e muitas ocupações na sua vida, elas mesmas têm cerrado ou encerrado ou têm limitado aquilo que um dia ela fez para Deus ou fazia para Deus. Hoje a gente vê como é uma dificuldade do tamanho do mundo ver alguém se tornar um dizimista. As pessoas não querem saber de ser fiéis no dízimo. É uma dificuldade imensa você chamar a pessoa na igreja para dar uma oferta e ela cumprir aquela oferta. Porque o que mais se vê são pessoas que prometem e não cumprem. Sabe por quê? Porque quando chega na hora de dizimar, ela tem que se esforçar. Então ela não quer ter o trabalho do esforço de ser fiel. Quando chega a hora de ofertar, ela não quer ter o esforço de separar aquela oferta. Sabe? Quando a gente chama o povo para fazer uma campanha, para fazer um propósito, um jejum, um período de oração, uma subida no monte, as pessoas sempre estão ocupadas com alguma coisa. Elas sempre estão distraídas com alguma coisa. Só que isso não é o diabo que leva elas a fazerem isso. São as suas próprias escolhas. Então Satanás ele falou assim, poxa, se eu começar a tocar nas coisas de Jó e ele pegar os animais dele e levar para sacrificar os animais, né? O que vai acontecer? Deus vai socorrer ele. Hoje a gente não pega animal para fazer sacrifício. Deus não quer que a gente venda casa, ou venda carro, ou venda bens. Deus não quer que a gente pegue o salário todo, tudo que a gente tem para trazer para a igreja. Isso não vem de Deus. Mas Deus quer que a gente seja fiel naquilo que está escrito. Deus quer que nós sejamos fiéis no nosso comportamento, sejamos fiéis na nossa postura. Aquele que é pai e é mãe seja fiel, quem é marido e esposa seja fiel, os filhos sejam fiéis, patrões e empregados sejam fiéis uns aos outros. Sabe, a pessoa seja fiel no dízimo também, na oferta também. Então nós vemos que tem pessoas que, para fugir do esforço, para fugir do comprometimento, para procurar tentar, né, servir a Deus com o mínimo esforço possível, a própria pessoa se sabota, a própria pessoa se atrapalha. O que tem de gente que não vem mais para a igreja só fica atrás do telefone celular. O que tem de gente que não vem mais para a igreja só fica acompanhando na televisão e falando, pede para mim, ora para mim, roga para mim, determina para mim, profetiza para mim. Aí quando você procura um comportamento nesta pessoa que tem essa postura, um comportamento de como é que eu posso dizer, de ação, de atitude, sabe, uma postura diante de Deus, a pessoa não tem, porque é preguiçosa, porque é desanimada, porque ela acredita no coração dela que se ela encontrar alguém para ficar pedindo a esta pessoa para fazer as coisas espirituais no lugar dela, ela vai estar com essa pessoa todos os dias da vida dela. Porque essa pessoa, ela na verdade, ela não está querendo ter compromisso com Deus. E hoje o Espírito Santo está ensinando para você, para servir a Deus tem que ter sacrifício. Repito, não de animais, não de dinheiro, de nada. O sacrifício é pessoal. O sacrifício é da sua pessoa. É a sua entrega, é a sua renúncia, né? Tem que ter o esforço. Sabe, você que precisa pegar um ônibus para vir para a igreja, não tenha preguiça. Você que vem a pé para a igreja, não tenha preguiça. Você que está em aperto financeiro, não toque no dízimo, não deixe de ser um dizimista. Se você fez um voto com Deus, prometeu a Deus dar uma oferta para ajudar, seja aqui na nossa igreja ou em qualquer outra igreja, denominação, não quebre esse compromisso, porque a maioria das pessoas querem fazer só o que é fácil, sendo que, na verdade, a gente é abençoado quando a gente faz a coisa certa, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe toda a sua família, e você que está sem força, receba força. Você que estava desanimado, abatido, entristecido, sem ânimo para nada, que Deus te dê força agora, que Deus te dê ânimo agora, e creia no seu coração que todo esforço tem recompensa.
tudo que você faz diante de Deus volta como bênção para a sua vida, tá bom? Deus abençoe você, fique com Deus e até uma próxima oportunidade. Até mais.